Pode começar o vídeo? Estão preparados? Então, rapaziada, o vídeo de hoje é 10 dicas pra você aí aprender a raspar a mão de KM. A primeira dica é o seguinte: proteção pra mão. Você pode usar um chinelo velho da mãe, um chinelo novo também, se quiser apanhar. Tem várias formas de você segurar o chinelo. E a outra forma é essa aqui. Produção, essa é a outra forma. E rapaziada, a segunda dica é como fazer essa luva aqui. Vou ensinar vocês como é que faz a famosa luvinha para raspar a mão de KM. Primeiro ingrediente que a gente precisa é uma luva de couro. Próximo ingrediente que a gente vai precisar também é uma super cola. Aí vai de escolha de vocês. Pode ser da mais barata ou da mais cara. Vai precisar também de um chinelo velho, um chinelo novo, aí depende. Precisamos cortar o chinelo em tiras. Faça a medição da largura do seu dedo, mais ou menos. Cortados, eles vão ficar assim, ó, em cubo ou em retângulo. Aí depende do tamanho que você quiser. Para a parte tem que tomar cuidado, que é colar. Peça ajuda para os seus pais, porque isso aqui é bem chatinho de fazer. E uma coisa eu te digo, se tiver pneu de carro velho para colocar, é melhor que gasta menos. Gasta menos porque, tipo assim, o chinelo desgasta muito rápido e o pneu de carro é mais forte, a resistência. Aí o resultado dos dedos vai ser mais ou menos isso aí. Vou colar o resto aqui e já já a gente volta. Olha o porquê que a luva tem que ser cortada bonitinho, em quadrado ou em retângulo, porque senão não entra no guidão. Você não consegue passar a mão entre a manete e o punho ali, tá ligado? Como vocês viram como fazer a luvinha já, agora a terceira dica pra vocês. O que é a terceira dica? Terceira dica: quais são os movimentos para você arrastar a mão. Muita gente tenta arrastar a mão assim, ó, com o guidão reto. E não é assim, rapaziada. O que vocês vão fazer para você aprender o movimento? Pede um amiguinho aí para segurar a frente da bike e seja mais pesado que você, porque senão você vai levantar ele. E o seguinte: primeiro movimento é subiu a bike no grau. Segundo, colocou o pé debaixo da caixa aqui. E o terceiro é girar o guidão. E aqui, ó, você travado aqui, o dedo aqui, não me solte a mão do guidão antes de virar, porque senão você vai ficar com medo de fazer isso aqui. Então o que você vai fazer? Tá aqui, segurou, girou o guidão, vai segurando aqui assim, ó, vai deixando a mão sair do guidão aos poucos, virou até aqui. Aí o que você vai fazer? Vai jogar para trás aqui, ó. E o grau é aqui assim, rapaziada. Você tem que jogar o máximo para trás para você esticar. Porque se eu não jogar, olha aqui, vai chegar. Agora se eu jogar, estica muito mais, entendeu? Então esses são os movimentos para arrastar a mão de KM. Só para encostar a mão no chão é só virar aqui e fazer assim, ó. Agora se você quer arrastar, não tem que jogar lá atrás. A posição que a bike tem que ficar é mais ou menos aqui assim, ó, nesse grau. É bem pouquinho grau mesmo. Para quê? Para ficar dividido o peso da bike e o seu peso. Então vai dar aquele equilíbrio, vai ficar da hora e você vai arrastar a mão. Vou mostrar para vocês como é que é mais ou menos os movimentos. Rapaziada, o primeiro movimento: subiu a bike, controlou, colocou o pé debaixo da caixa, né? E travou. Mas eu vou fazer de novo para vocês. Primeiro movimento: subiu a bike, controlou no grau, travou. Você vai girar o guidão, vai tirar a mão. Entendeu mais ou menos? Só que a luva tá agarrando muito pra mim. O que eu vou fazer? Vou fazer com chinelo pra vocês. Aqui, ó, tem vários jeitos de colocar a mão. Eu uso desse jeito. Subiu a bike, controlou no manual, colocou o pé debaixo da caixa, controla com a do vento, vira o guidão, solta a mão, joga pra baixo, arrastou, voltou. E o seguinte, rapaziada, vou ensinar pra vocês também como que vocês vão usar isso aqui, ó. A quarta dica é o seguinte: como usar o freio. Chega mais perto aqui. Tem muita gente que utiliza dois dedos no freio. E o Kelvin, como meu freio é bem alto, ó, você vê, só um totozinho já tá freando, eu coloco um dedo só. E outra coisa, como que pega na manete? Pode pegar mais para dentro, pode pegar mais para fora. Eu gosto de pegar bem no meizinho, porque não fica freando tão forte e nem freando tão pouco, tá ligado? E aí, o que eu falo pra vocês? A manete, mano, o freio você tem que manter deslizando. É difícil fazer o freio hidráulico deslizar, mas também você vai utilizar dois freios, entre aspas, que vai ser a mão no chão vai virar um freio e aqui na manete vai virar outro.
Ou seja, esse aqui você vai ter que firmar mais e esse aqui você vai firmar menos. Isso aqui é só quando a bike for virar muito mesmo, que aí você vai dar aquela cavucadinha no freio pra bike voltar, ligado? É bem pouquinho mesmo. Ou seja, você vai manter apertando aqui, não precisa ficar dando aquelas tal pra bike ficar quicando igual um maluco, não. É só aqui, ó, você vai apertando na constânciazinha aqui, ó, que você vai vir mantendo o freio, ó. Nessa tipo de frenagem aqui, a bike vai ficar lisinha e o grau vai ir bonitinho. Então você treina isso aqui, ó, manter a bike com freio e deslizando. Só uma demonstração do freio pra vocês, ó. Controlou aqui, ó. Repara bem a minha mão, ó. Ó. Viu como é que a bike não quica? Por quê? Porque eu dou sons totalzinho no freio. Bem pouquinho mesmo, rapaziada. Bem pouquinho. E o freio tem que deslizar, rapaziada. O freio tem que deslizar. Porque senão, se ficar batendo assim, ó, é perigoso bater assim, ó, e a bike te arremessar pra frente. Porque o pneu gruda no asfalto, né? Mas bora pra próxima dica aí, que é a quinta. Quinta dica é o seguinte: como manter a bike na altura correta aqui, rapaziada. Ó, essa altura aqui é bem chata de manter, porque dói muito aqui, ó, a barriga. Essa altura é bem difícil de manter, como eu estava falando, dói muito a barriga. E a altura é bem complicada de manter, porque você tem que continuar com o pé debaixo da caixa e fazer com que a bike suba, puxando ela pra cima, caso ela venha abaixar. E você tem que também manusear o freio. Mano, é muito complicado manter a bicicleta nessa altura, tá ligado? Ela não pode ficar nem muito alta e nem muito baixa. Outra dica que eu deixo pra vocês também, rapaziada, onde você senta no banco. Se você sentar mais pra trás, vai ser mais fácil de você manter essa altura. E lembra assim, rapaziada, tem que virar o guidão todo, não é metade do guidão não, tem que virar muito o guidão, porque vai facilitar a manter a altura. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que é fazer isso na prática. Ó, subiu, né, rapaziada? Controlou. Aqui, ó, devagarzinho, ó. A altura que tem que ficar, ó. Firma a mão e, ó, controla. Entendeu mais ou menos, rapaziada? É bem chatinho. Então, tem que ter paciência para poder aprender. Seguir minha dica tudo certinho, vocês vão conseguir. Só que tem que seguir corretamente. Ó, controlou. Subiu a bike, controlou, né? Pedalou, pegou a embalo. Soltou a mão aqui, ó. Achou o chão. Tenta deixar a bike mais reta, mais baixinho possível. Não mais baixinha, mas naquela altura que eu falei. Por quê? Porque se ficar mais alto, vocês vão usar muito freio. E se ficar muito baixo, vocês vão usar muita barriga e vai doer aqui, ó. Tá ligado, rapaziada? Bora pra próxima dica. Sexta dica pra vocês aí é como manter a bike reta, raspando a mão no chão. Muita gente coloca a mão aqui, ó, por isso que ela faz a curva. Ou seja, na hora de arrastar a minha mão tem que estar aqui, ó, bem na linha do pneu. Se tiver pra cá, ela vai curvar pra cá. Se tiver pra cá, ela vai jogar pra cá. Isso aqui que demanda, ó. Quanto mais atrás do pneu, mais reta ela vai. Viaja pra vocês verem como é que é a minha mão. Aí, ó. Subiu. Controlou. Olha a mão no chão. Tem que ficar bem retinha no pneu, ó. Porque senão, vou te mostrar pra vocês quando eu tô com a mão torta, o que ela faz. Se eu jogar minha mão de lado, olha onde que ela vai, ó. Ó. Viu ela jogando de lado? Só que eu botei muito grau e não entortou tanto. Mas é isso que acontece, rapaziada. Ela vai pra cá. Se a mão tiver pra cá, mais pra trás aqui, ela vai mais pra cá. Ou seja, a mão tem que ficar fazendo isso aqui, ó, e controlando ela pra ela ir reta. Bora pra próxima dica. Sétima dica é o seguinte, que muita gente sofre com isso aqui no chão. Como controlar a bike com a mão no chão? Porque se eu colocar menos a mão no chão, a bike levanta. Se eu colocar menos a mão no chão, a bike volta pra trás. Vou te mostrar pra vocês como é que vocês têm que fazer. Isso aqui tem que ser mais na prática. A bike já tá no grau, né? Controlou aqui. A mão tem que firmar bem no chão, ó. Se não firmar bem no chão, rapaziada, o que que acontece? Ela pega grau e corre vida. Então o que vocês têm que fazer? A mão tem que forçar muito no chão. Muito mais, muito mesmo. Olha pra você ver como é que já vai formando buraco no chinelo. Chinelo vai ser um por semana. Para aprender, o chinelo vai durar um mês. Para quando estiver aprendendo, vai durar poucos dias.
Porque a mão tem que ficar muito firme no chão. E lembrando que tem que ficar na reta do pneu. Se você não firmar a mão toda no chão, a bike vai ficar pedindo freio, tá ligado? Porque vai pegar grau. Então o que você tem que fazer? Firmar a mão no chão pra ela ser um segundo freio. E aqui, ó, só um sotozinho pra manter a bike na altura correta. Que é aquela alturinha que dói a barriguinha. Bora lá pra mais uma vez pra vocês verem na prática. Subiu, controlou, pé debaixo da caixa, virou o guidão, soltou a mão. Quer saber não? Vou ficar aqui também. Controlou, firmou a mão no chão, ó. Um pouquinho de freio. Viu como é que ela fica só numa altura? Quando você firmar a mão bem no chão. Então essa é a 7ª dica. Bora pra próxima. 8ª dica. Qual que é a 8ª dica? A 8ª dica é o seguinte: como sentar na bike para arrastar a mão de carrinho. Qual que é a maneira correta de sentar? O banquinho tá aqui, né? Se você sentar muito para frente, vai pesar a frente da bike e na hora de manter a altura, vai doer mais a barriga. Se você sentar tão para trás, o bumbum pega no pneu. Ou seja, tem que sentar intermediário aqui, ó, para você poder conseguir equilibrar e para você conseguir proteger o bumbum do pneu. Porque tá ligado, né? Que quase 3 dedos, quase pega. Bora mostrar para vocês como é que é na prática. Ó, viu o banco aqui? Sentei, joguei um pouquinho para trás, subi o grau, controlei, mão no chão. Ó, menos grau, ela vai menos freio. Então tem que ficar nessa guerra boa aí, que é controlar entre... E tem muita gente também que fica fazendo o quê? Fica escorregando aqui, ó. Isso também é uma boa dica, só que é mais complicadinho. Eu que eu sento daqui para trás, que aí eu consigo alcançar o chão melhor e eu consigo equilibrar a bike mais. Porque se a bike ficar mais pesada do que eu, não vai dar certo o grau, porque aí vai puxar muito à frente e também vai tipo... Como é que eu posso explicar pra vocês? Ela vai ficar mais difícil de manter, a barriga vai doer mais, tá ligado? Vai ficar mais difícil de puxar à frente sem o freio. Esse grau, rapaziada, a gente utiliza muito pouco de freio. O freio vai aguentar mais aqui do que aqui. Então o que eu falo pra você? Sentar daqui pra trás aqui, o freio vai ficar como? Vai ficar muito, muito, muito bom mesmo. Rapaziada, essa é a 9ª dica. Qual que é a 9ª dica? Onde começar a treinar? O local. Sempre gosto de falar muito sobre o local. Aqui é uma ruazinha não muito descida, que ó, só tem uma reta para aprender. A reta vai ser o melhor, por quê? Porque a reta você vai firmar mais a mão no chão. E o que vai acontecer? Vai aprender a arrastar a mão melhor do que no morro. No morro a gente utiliza muito freio. Então o que eu digo pra você, meu mano, se você puder começar na reta para depois ir pra descida, vai ser melhor pra você. Agora, se você tiver um morrinho nesse nível aqui para aprender, vai ser bom também. Não existe o lugar correto, mas existe o lugar que facilita. Então, se você quiser aprender um morro muito forte, vai ficar mais complicado, tá ligado, rapaz? Vai ficar mais chatinho de aprender. Porque é o seguinte, olha aqui, olha o tanto que a bike embala, ó. Se a bike embalar muito e você não souber controlar no freio aqui, ó, o que ela vai fazer? Vai virar para trás. Isso não é bom. Então o que eu falo para você? Às vezes, na reta é 1000 vezes melhor de aprender algumas coisinhas. Por quê? Controlou aqui, ó, a bike pega menos velocidade, ó. Ó o controle, ó. E aí você aprende a levar melhor na reta, porque a bike não pega tanta velocidade, também não dá tanto medo. E é isso, eu que eu mesmo aprendi primeiro na reta, para depois ir pro morro. Se você quiser aprender no morro e depois pra reta, aí é você, mas eu indico, vai pra uma retinha, vai pro lugar pequenininho, que vai facilitar 1000 vezes a aprendizagem, porque você vai utilizar menos freio e vai forçar mais a mão no chão na reta. No morro, você vai utilizar mais do chinelo e mais do freio, tá ligado? Então vai desgastar freio. Bora pra última dica. 10ª e última dica. Erros que não pode cometer. Quais que são eles? O primeiro, eu vou falar pra você. No movimento, coloquei o pé debaixo da caixa aqui e não coloquei os dois joelhos travados no quadro, a bike vai ficar balangando pro lado. Então, ou seja, no movimento aqui, ó, tem que travar os dois joelhos um do lado do outro aqui, deixando assim, ó, aqui. Por quê? Porque aí a bike fica com o peso alinhado. Se um ficar mais para trás ou ficar mais para frente, vai dar desequilíbrio e ele vai jogar para um lado ou para o outro. Não sei qual que vai estar torto, que vocês não estão mandando aí. Então a bike vai desequilibrar.
Esse é o primeiro erro que a rapaziada comete muito mesmo. Esse erro é o seguinte, não esticar o braço do freio. Tem muita gente que fica assim, ó, e quer fazer assim. Não dá certo também. Tem que jogar o braço lá atrás, virar o guidão lá atrás aqui, ó. E essa mão você tem que ter a malíciazinha de ficar aqui, ó. Se você colocar o freio muito para baixo, vai forçar muito aqui. Agora, se você colocar um freio na altura legal, porque tem uns caras que tá usando o freio aqui, ó. Aperta o freio aqui atrás, não dá certo. Então aqui, ó, tem que esticar esse braço aqui totalmente, jogar o corpo para trás e ó, mão no chão. Se não esticar o braço do freio, não vai conseguir encostar o chinelo da forma correta ou a luva. Aí depende de você, você tem que testar qual que é o melhor. E essa dica aqui eu vou falar com você, eu errei muito no começo fazendo assim, eu ficava meio assim, ó, firmando muito aqui, ó, e aí não descia totalmente, tá ligado? E isso é uma parada que ajuda muito. Quanto mais esticar, mais fácil você vai achar o chão. Isso aqui também muitos fazem, que não virar o guidão direito. É arrastar a mão, mesma coisa do braço, quer arrastar a mão, mas não quer virar o guidão. Então o que você tem que fazer? Ó, o guidão, se você puder ficar mais aqui ainda, ó, quanto mais você virar, mais a bike vai andar pra frente. Se você manter assim, ela vai ficar meio esquisita, você não vai achar o chão. Se você virar tudo e jogar aqui, ó, a bike vai pegar mais embalo. Toda hora passa um carro. Mas é o seguinte, rapaziada, tava falando pra vocês do guidão. Se você não virar, não vai achar o chão. Relembrando, isso aqui é pra relembrar e não fazer esses erros. Virou o guidão tudo, esticou aqui, ó, vai achar melhor. Agora aqui, se eu virar o guidão, ok. Entendeu mais ou menos a dica? Essa dica aqui é fenomenal. Porque lá no Mineirão tinha um mano tentando arrastar a mãozinha aqui, ó. Aqui, não vai. Agora aqui, ó, a diferença, ó. Já estica mais o corpo, tá ligado, rapaziada? E a outra que muitos erram também é, na hora de soltar a mão, a rapaziada não vira o guidão antes. Isso aqui é um erro muito foda. Por quê? Porque é o seguinte, aqui no alto, você tá com a mão aqui. Se você soltar aqui pra poder fazer isso aqui, ó, a bike dá uma balangada. Agora, quando você vira primeiro, depois soltar a mão, a bike já tá estabilizada. Entendeu? Esse movimento aqui é bem crucial, porque se não virar o guidão todo, você não acha o chão. Se me esticar aqui, também não acha o chão. Ou seja, aqui, ó, aqui a bike, isso aqui facilita da bike reta. Então aqui, ó, eu tô aqui, virou o guidão primeiro, soltou a mão aqui, achou o chão. Não tem muita, como é que eu posso dizer? Não tem muita, como é que é a palavra? Não tem muito segredo. Ó, virou aqui primeiro, tirou a mão, a bike já vai estar estabilizada quando você tirar a mão. Entendeu mais ou menos? Então quando você tirar aqui pra fazer assim, ó, aí a bike já puxa, entendeu? Isso aqui é uma dica bem importante. Esse aqui também, muitos erram, que é aqui, ó, raspar a mão desse lado aqui. Eu falei como é que arrasta a mão, mas raspa a mão aqui de lado, ela não vai ficar com a mão certa no chão, não vai grudar direito. E outra coisa, ele vai jogar de lado, você vai ficar controlando a bike demais, tentando consertar com o corpo e não vai adiantar, porque a mão tá de lado. Esse é crucial também, eu fazia muito, tomando JH deu essa ideia, porque já sabia mandar. Ele falou que ia colocar a mão máxima atrás do pneu. E aí eu fui colocando e cada vez mais a bike foi alinhada. A rapaziada faz muito, que é não travar a mão no chão, pior. Não travar a mão no chão, tem que travar a mão no chão para começar a comer o chinelo. Se não comer o chinelo, você tá fazendo alguma coisa de errado na hora de arrastar a mão de KM. Por isso que, tipo assim, tem que firmar a mão no chão para poder equilibrar a bike. Não é equilibrar a bike, é para poder ter algo encostando no chão para a bike firmar. Vamos dizer que é o suporte para a bike manter no grau. Firma a mão no chão, se não firmando tá errado, tá ligado? Firma a mão mesmo, porque o freio é só totalzinho, pai. O freio é só aqui, ó. Vai deixar aqui, ó, deslizando, entendeu? E quando ela vir muito no grau, você apertar o freio. E o último erro é o seguinte, rapaziada. Não firmar isso aqui, ó. Isso aqui tem que firmar para poder a bike manter aqui. Essa é a crucial e a mais difícil de aprender. Se você não firmar o tronco aqui, ó, ela vai ficar me voltando e o freio vai só arrebentando com a partilha, com a borrachinha, não sei o que vocês vão aprender, mas a dica serve para todas as bikes. A aro 29 vai ser um pouquinho mais difícil, né, porque a bicha é grande, mas as dicas são as mesmas. Ó, firmou aqui, ó, para equilibrar e a bike vai ficar na posição e aqui tem que travar, porque se não travar, se ficar descendo demais, daqui a pouco você vai bater as costas no pneu, ou se não, tá arrastando pra cacete no chão, tá ligado? E rapaziada, esse aí é o vídeo. Se você gostou, deixa bastante like no vídeo, comenta aqui qual o próximo tutorial que você quer ver aqui no canal, que eu vou tentar trazer pra vocês.
É nóis, rapaziada.